Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje celebramos o nosso primeiro trimestre no ar, juntos, e aqui aproveito para agradecer muito a vocês pelo apoio, pela paciência diária em visitarem esse canal, em compartilharem comigo algumas ideias, algumas reflexões. Já somos mais de 100 inscritos no canal e com seu apoio, com a sua força, certamente prosseguiremos raciocinando e pensando, debatendo ideias. Para celebrarmos a data, para marcarmos esse primeiro trimestre, eu trouxe para vocês uma atração especial, em particular para os cinéfilos, aqueles que gostam de bom cinema. E aqui falaremos um pouco do filme Os Deuses Malditos, de Luchino Visconti. Já me desculpo por deixar aqui no link da descrição deste vídeo a única versão atual que encontrei do filme, que é uma versão no som original, no idioma inglês, mas com uma legenda no idioma que eu desconheço, creio ser húngaro. De toda forma, para quem tiver familiaridade com o idioma inglês, aí vai, é uma ótima dica de filme e servirá aqui nesse canal como mote para uma reflexão, para traçarmos alguns paralelos com a nossa realidade. E vamos a uma brevíssima síntese do filme. Prometo não me alongar, não vou exaurir a paciência de vocês, para em seguida podermos passar aos comentários, que é o que mais nos interessa no vídeo de hoje. Bom, a trama se passa no seio de uma aristocrática família da Alemanha do início dos anos 20, que era proprietária de uma grande siderúrgica. E logo nas primeiras cenas vemos o festejo do aniversário do barão, do patriarca da família. Só que naquela mesma noite ocorre um evento histórico, que é o incêndio no parlamento alemão, que Hitler imputa aos comunistas. Imaginemos como esse evento transtornou, convulsionou aquela família, e vocês já podem ter em mente quão tumultuado foi o jantar de aniversário. Naquele jantar de aniversário, já se destacam três núcleos daquela família, bastante distintos e que vão disputar não só o poder na siderúrgica, como também travarão disputas ideológicas, travarão disputas políticas ao longo da trama. O primeiro subnúcleo é representado pelo Constantine. Constantine é o genro do barão, que é retratado, me perdoem a expressão, mas como um porco, como uma pessoa grosseira, uma pessoa sem modos, iletrada, sem limites, que fala alto, que fala descomposturas, e era um nazista aguerrido, inclusive membro das SA. SA foram uma facção que apoiaram o nazismo, que apoiaram a ascensão do nazismo. Então, este senhor representa o primeiro núcleo da trama. O segundo núcleo é representado pelo Herbert e sua esposa e duas filhinhas pequenas. E aqui ressalto para vocês que esse era o único núcleo que ousava se opor ao nazismo, que ousava questionar a figura de Hitler. Era o núcleo democrático, por assim dizer. E temos um terceiro núcleo, que é o núcleo encabeçado pela nora do barão, pela nora viúva do filho mais velho do barão. Essa senhora namorava um alto executivo da siderúrgica e tinha um filho, o Martin, um rapaz muito, mas excessivamente mimado pela mãe, o que seria tido nos nossos dias de hoje como um autêntico playboy.
um rapaz que não se interessava por maiores estudos, não se interessava pelo trabalho na fábrica do avô, era apenas um gastador da herança e uma pessoa muito ligada, que nutria uma conexão bastante doentia com a mãe. Este é o terceiro núcleo. Então, ao final de um tumultuado jantar, as pessoas se recolhem até que no início da madrugada ouve-se um tiro e o barão aparece morto. Obviamente, as suspeitas da polícia nazista recaem logo sobre quem? Sobre Herbert, que era o único membro democrata daquela família. E aí Herbert, mesmo sabendo da própria inocência, foge para tentar evitar consequências mais danosas para sua esposa e para seus filhos pequenos. Diante da fuga de Herbert, temos então, dois núcleos que vão disputar esse poder. Vocês lembram? Constantine, um verdadeiro porco, membro das SA, versus a viúva, que é a Sophie, mãe do Martin e namorada de um alto executivo da empresa. Constantine assume a direção dos negócios, já que Martin era um rapaz bastante jovem, e assim o filme se desenrola, vemos alguns eventos históricos bem marcantes, como, por exemplo, a censura a livros proibidos na Alemanha nazista, inclusive uma cerimônia quase que orgíaca da queima desses livros de grandes autores como Marcel Proust, Émile Zola, tantos outros. Vemos essa triste cena, vemos inclusive o Estado, aquele aparato nazista todo, ingressando de forma cada vez mais visível no seio daquela família e nos negócios da siderúrgica. Vemos altos oficiais do partido nazista tomando assento até no conselho de administração da siderúrgica, já que vocês podem bem imaginar, a siderúrgica começa a produzir armamentos de guerra, armamentos pesados. Então, há uma estreita conexão entre os negócios daquela família e o Estado nazista, e a Alemanha de Hitler. E assim, a trama se passa até que ocorre mais um evento histórico, que é o massacre de todos, leia-se todos, os membros da SA pelos SS. Pensemos que tiranos não gostam de dividir seu poder, e as SS já estavam se sentindo, grosso modo, incomodadas pelo papel que as SA tinham desempenhado no fortalecimento de Hitler na própria ascensão do nazismo. Então, os SAs se veem emboscados um belo dia numa cervejaria de Munique, onde eles se embriagam, ficam completamente bêbados, dormem uns por cima dos outros, e no dia seguinte eles são todos exterminados pelos SS. E, em meio a esses SA, quem estava? Constantine, lá aquele porco do início do filme do qual tratamos. Então, menos um braço para disputar o poder na siderúrgica. E agora temos um único núcleo que havia sobrado, que era o núcleo da viúva do filho do barão. Temos um trio, ou um triângulo, dessa viúva, a Sophie, seu namorado, que era uma pessoa bastante ambiciosa, porém de fraca personalidade, com pouco ou nenhum carisma, e temos o seu filho Martin. E aqui vou acentuar, vou colocar cores muito nítidas na figura de Martin. Por quê? Porque é o grande protagonista da trama, na verdade, é o grande anti-herói, para não dizer um verdadeiro demônio. Ao longo do filme, ao longo da trama, vai se desnudando a psicopatia de Martin, daquele rapaz que no início parecia ser apenas
um jovem irresponsável, um jovem bastante irreverente e, reitero, muito mimado, vai se desnudando esse lado psicopático, inclusive mediante a prática de pedofilia. Ele era um pedófilo, quanto mais, isso é mostrado no filme, até que a trama se desenrola, ele se torna um alto oficial do Partido Nazista, ele entra, ele se adequa muito bem àquele sistema totalitário, e o que ele faz ao sentir aquele poder todo nas suas mãos? Ele pratica a pior das atrocidades. Ele estupra a própria mãe, cena esta que valeu para o filme um longo período de censura nos Estados Unidos. E após esse estupro, ele promove o casamento da mãe com o namorado desta, o tal executivo da empresa, e, uma vez casados, durante a celebração do casamento, ele trancafia, literalmente trancafia, a mãe e o marido, estão recém-casados, num dos cômodos do palácio, e dá cápsulas de cianureto a ambos. E ambos se matam, preferem tirar a própria vida a acabar num campo de concentração, como ocorreu com a família de Herbert, por exemplo. Lembram deles? A única figura democrática do filme teve suas filhas pequenas, sua esposa, enviadas ao campo de concentração de Dachau. Era isso que acontecia com os oponentes de um regime, de uma ditadura extremamente cruel. Então, essa foi a brevíssima resenha do filme. Vamos aos comentários e agora há 4 pontos que eu pensei para tentar traçar um paralelo com a nossa realidade. Primeiro ponto, observamos o elo muito estreito entre o Estado, o poder e grandes empresas privadas, na figura da proximidade entre os oficiais nazistas e aquela família de grandes industriais. E aí, pensemos se o velho Hayek não teria razão quando dizia que um maior grau de intervenção do Estado na economia, uma maior participação estatal, uma maior estatização, não levaria mais cedo ou mais tarde à perda das liberdades individuais, das liberdades políticas, das liberdades econômicas, e se esse enorme grau de estatização, um dia ou outro, não nos levaria à perda de todas as liberdades e ao caminho da servidão. Eu já fiz um vídeo nesse canal para tratar apenas do caminho da servidão de Hayek, não me repetirei, não vou exaurir a paciência de vocês, mas fica essa reflexão entre as relações promíscuas entre o Estado e grandes empresários. E isso nos faz lembrar eventos recentes do cenário nacional. Quem não lembra das figuras dos ditos campeões nacionais, pessoas que foram alçadas de pequenos comerciantes, de pequenos negociantes, há muitas vezes grandes empresários, maiores fabricantes de proteína do mundo, muito regados a subsídios do BNDES, a dinheiro público. Quem não se lembra dessas relações tão promíscuas, reveladas em boa parte pela Operação Lava Jato, entre grandes empresários e políticos? Pensemos nisso e creio que essa intimidade entre o poder e a elite econômica, a elite financeira, é muito bem retratada no filme, foi uma realidade das grandes empresas alemãs dos anos 30, infelizmente, e essa é uma mácula, é uma chaga que pesa na reputação dessas empresas até os dias de hoje. É um passado lamentável. Esse era o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto, muito bem representado no filme pela
queima de livros, que é o verdadeiro ódio de regimes tirânicos, de governantes autoritários, o ódio dessas pessoas à arte, à cultura, e talvez até pior que isso, a ânsia desses governantes em ditar aos indivíduos, no seu âmbito privado, o que deve ser considerado como arte e cultura e o que as pessoas devem consumir como tal. Essa é uma característica de governos que flertam com o totalitarismo. Aqui entre nós, felizmente, ainda vivemos num Estado democrático de direito. Mas quem não lembra de um triste episódio ocorrido aqui no Rio de Janeiro, ao final do ano passado, de uma determinada censura imposta pelo nosso prefeito a certas revistas. E já neste ano, talvez num episódio ainda mais grave, quem não lembra de uma censura imposta pelo governo do estado de Rondônia a vários livros clássicos, a autores como, por exemplo, Machado de Assis, Edgar Allan Poe, vários clássicos maravilhosos foram censurados. Comentei esse triste episódio aqui neste canal, convido vocês a assistirem, a me darem essa honra. Agora vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto consiste também num aspecto muito bem debatido no filme, que são os conflitos no âmbito de uma família, no âmbito privado, em decorrência de política. Quer me parecer ser muito natural, ser até saudável, fazer isso que estamos fazendo aqui agora, discutindo ideias, debatendo, muitas vezes divergindo. Isso é extremamente saudável entre seres humanos que somos, seres humanos racionais, ou que deveriam nortear boa parte de suas condutas pela razão. Porém, quando a política começa a permear as nossas relações privadas a ponto de deteriorá-las, pensemos nisso. Deve haver um seríssimo problema com essa sociedade civil. E aí eu não preciso nominar a vocês figuras do nosso passado político recente e do nosso presente que inspiram verdadeiras hordas a travarem brigas, a travarem rixas, comentários grosseiros, muitas vezes até rompimento de elos de amizade, às vezes até de elos matrimoniais. Tenham isso em mente. Lembramos, é só abrir uma rede social para ver muitas vezes pessoas que mantêm ou que mantinham um elo familiar, um elo de qualquer natureza privada, verdadeiramente se engalfinhando em decorrência de política. Isso não me parece natural, porque acredito que no privado, no âmbito privado, as pessoas se engalfinhem, as pessoas briguem, as pessoas nutram suas paixões em decorrência das neuroses ensejadas por aqueles elos privados, e não em decorrência de alguma coisa ligada ao espaço público. Quer me parecer que esse é um fenômeno, é um bom medidor de uma temperatura alta, de uma febre alta, de uma sociedade em grave enfermidade. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês a respeito. E o quarto ponto, que me parece o mais importante de todos, é a figura do estupro da mãe pelo Martin. A que vocês atribuem esse estupro? A uma monstruosidade, a um terrível desvio de caráter. Sim, mas a pergunta que eu faço e a pergunta que fica é por que tivemos que aguardar 2 horas e meia de filme até que ele tomasse essa atitude extrema? E aí, a minha proposta, a minha hipótese, talvez ele tenha precisado dessas horas e desse longo curso de tempo durante o filme, durante a trama, para se ver
poderoso para se ver tão inebriado, tão envaidecido pelo poder, a ponto de perder todos os limites e aí praticar uma atrocidade que não apenas representa um crime de estupro contra a liberdade individual de uma mulher, a liberdade de uma mulher sobre o seu próprio corpo, como representa, inclusive, uma ofensa a um dos principais tabus da nossa sociedade ocidental, que é o tabu do incesto. E aí pensamos, acho que essa cena do estupro, que é uma cena muito forte, nós vemos aquela mulher debilitada após o estupro, ela fica praticamente cadavérica quando ela casa, quando ela é casada pelo filho com o namorado, ela aparece completamente pálida, quase virtualmente uma morta, virtualmente um cadáver subindo ao altar. E aí pensamos, quando vemos aquela cena, acho que nos vem à mente aquela frase tão debatida pelo célebre autor russo Dostoiévski, quando diz: se Deus está morto, então tudo é permitido. E aí leia-se Deus não só no âmbito metafísico, mas Deus como instância normativa, como os limites impostos por uma lei, por uma constituição, por dispositivos legais. E creio que Martin, ao deparar com uma ditadura, onde ele via uma completa permissividade dos seus iguais e dos seus superiores, ao deparar com isso, já tendo uma índole psicopática, ele deve pensar: o que mais me freia? Por que eu vou ter que frear as minhas pulsões, o meu desejo, se não há mais normas, se a única lei que rege tudo é mesmo a lei do desejo? Vou estuprar a minha mãe. E aí ele passa ao ato do estupro e temos esse fechamento monstruoso do filme, mostrando a que ponto nos pode levar uma ditadura, dando asas a um psicopata, fazendo-lhe crer que é tudo permitido dentro do âmbito do seu desejo irrefreável. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.